Bem, hoje a gente está aqui na comunidade indígena Canto da Várzea, né, nossa comunidade. É uma comunidade que foi fundada mais ou menos em 1860, por volta do ano 1860, 1870. Não se sabe bem ao certo, mas foi em meados de 1800. E onde o seu primeiro morador, Miguel Francisco Leite, ele veio do Ceará, né, desceu a Serra do Ceará para cá, e aqui se instalou com familiares, trazendo familiares, e logo depois da sua chegada, começou a vir outras pessoas, também descendo a Serra do Ceará, vindo do Ceará em busca de melhoras, de lugares mais férteis, lugar rico de água, né, com terras boas, e se instalou aqui, né, a comunidade que abrigou muitos indígenas que vieram do Ceará e que hoje em dia, né, a maioria das famílias desses indígenas que vieram, né, por volta desse tempo, ainda estão aqui e que também fazem parte da comunidade. Né? A nossa comunidade ela fica aqui localizada no município de Piripiri, a mais ou menos 12 quilômetros da cidade, aqui na zona rural, né, na comunidade de Canto da Várzea. E o povo, né, a etnia da nossa comunidade é o povo Tabajara, né, o povo Tabajara Ipi, que a gente tem a ligação com os Tabajaras, né, da parte do Ceará, que vem, né, e também pelo contexto local, onde aqui, tanto na zona rural do Canto da Várzea, como nas outras zonas rurais na cidade, todos são Tabajaras. Só tem a diferença de nomenclatura de comunidade para comunidade, onde a gente somos Tabajara Ipi, que o Ipi significa os primeiros a chegar, que dentro do município de Piripiri, se for pegar o fator histórico, a nossa comunidade talvez seria a mais velha, pelos primeiros que vieram, né, por volta do ano de 1800 para cá. E aí por isso essa nomenclatura de Tabajaripi, no caso os primeiros tabajaras que chegaram aqui. E sobre as características históricas da comunidade, tem várias, mas uma das que são mais pertinentes é a religiosidade da comunidade, principalmente da parte, né, da religião católica, né, que é uma cultura, sim, né, uma prática que vem lá do comecinho, né? O pessoal é bem unido nessa parte, mas também pelo lado da espiritualidade na Umbanda, né? Outra parte também que é bem forte, também tem a parte evangélica, que algumas das pessoas da comunidade também, né, são evangélicos e mantém isso. Outra característica histórica da comunidade é a união, né? Desde sua fundação até agora, a união, né? A união no plantio, na ajuda de troca de serviços, um ajudando o outro, né? Isso também é uma parte bem peculiar da nossa comunidade. E aí, já passando para as atividades culturais, a gente tem várias atividades culturais, né, que é feita. Tem o toré, por exemplo, que é usado quando tem alguma reunião, alguma coisa, a gente faz, né, o toré, que é o canto, é a dança, né, mas também tem, por exemplo, a questão do plantio. Né, o plantio também é uma atividade cultural bem forte, que é mantida viva na nossa região. Outra atividade também cultural que a gente tem é a questão, por exemplo, da tradição da época das festas juninas, por exemplo, das fogueiras, né? Sempre você circula pelos dias por exemplo, de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, e você vai ver uma fogueira, né, dentro da comunidade. Que isso já vem lá, por exemplo, da religião católica, né? Do crer, né, dessas pessoas, de fazer essas fogueiras, ter esses costumes de colocar uma abóbora, por exemplo, debaixo da fogueira. O saber tradicional escolhido para nortear o nosso documentário é a medicina tradicional. Pajé, diante dos conhecimentos das práticas medicinais, qual, qual a sua estrutura? Diante do seu conhecimento, como você explica e como você ensina essas práticas para os jovens da comunidade? Boa tarde. É um prazer estar participando desse documentário da turma de licenciatura e cultura indígena. E é assim, 34 anos de conhecimento, de prática de plantas medicinais. A gente sempre tem uma turma de jovens, às vezes até criança ainda, aonde a gente vê quais são os escolhidos por a medicina, por a espiritualidade, para a gente estar ensinando essa medicina a eles, para eles poderem estar repassando no futuro para a população.
porque toda planta ela tem um segredo da espiritualidade, aí a gente não pode estar ensinando para todo mundo. Tem algumas plantas que a gente pode até estar ensinando, como um boldo, uma malva, um bico, mas tem muita medicina que a gente não pode estar ensinando porque os efeitos são grandes, pode ser usado de formas erradas. E a gente tem uma demanda muito grande na nossa comunidade de atendimento com a medicina tradicional, com o poder da cura espiritual. E essas plantas medicinais, elas são usadas de todas as formas dentro do movimento indígena. Porque além de ser usadas na prática para tratamento de doenças, elas são usadas também para fazer defumador, fazer banho, fazer vários tipos de tratamento sem ser tomando chá. E aí é uma riqueza muito grande e é uma oportunidade dada por a medicina e dada pelo poder espiritual, que a gente vai estar sempre ensinando e sempre preparando novas etapas de jovens que são médios da Casa de Reza e Cura Caboclo Jurema, para estar exercendo este cargo um dia por falta do Pajebito. Onde a gente tem o Daniel, que é um aprendizado dentro da pagelança, que ele já tem essa prática de ensinamento também. E é muito rico o conhecimento da medicina tradicional, como eu, como pajé e curandeiro, eu tenho um conhecimento de 287 plantas medicinal, para que ela é usada, como é usada, a quantidade, né? E é muito importante o conhecimento das plantas medicinais dentro da nossa comunidade, dentro da nossa aldeia. É uma das riquezas maiores do nosso movimento indígena aqui da aldeia Cansavá. E pajé, onde acontece e quando acontece esses conhecimentos? A gente, dentro da comunidade, a gente já teve cursos, a gente já teve oficinas sobre a medicina tradicional. A gente já tem vezes que o pajé passa a tarde ensinando os médicos da Casa de Reza, eles vêm com a caderneta, anotando, copiando. E geralmente acontece na Casa de Reza ou então na Oca, que é os dois espaços que a gente tem, que é mais adequado para esses ensinamentos. E na mata também é muito importante a gente estar ensinando dentro da mata. A gente está mostrando a planta e está ensinando para que é e como usar. Bem, pessoal, e aqui agora a gente vai apresentar um pouquinho, né, dos nossos saberes. Aqui a gente não está ensinando para ninguém, né, a gente está apenas mostrando como a gente faz para a gente, de acordo com os nossos saberes, né, aprendido dentro da comunidade e ensinado pelos mais velhos, principalmente, que são os conhecedores, né. Aqui eu vou mostrar um pouco aqui, né, dessa prática medicinal, que aqui são umas ervas sagradas, né? Aqui a gente chama de fumo, mas aqui não é aquele fumo que você chega no mercado e compra, né? Não tem isso, são apenas ervas. Que ela tanto é para medicina, né? Para acalmar a pessoa, para quem às vezes está gripado, está com as vias aéreas, né, bloqueadas, para desbloquear. E também pela parte espiritual, né? Para entrar em conexão com a espiritualidade. Esse daqui é tudo preparado nessa intenção, nessas ervas aqui. E aí todas essas ervas são ervas de dentro da comunidade que são produzidas aqui, nada vem de fora. Já essa outra parte aqui, esse outro aqui é esse mesmo daqui, só que ele já contém o fumo, aquele fumo mesmo da planta do fumo, né? Que aqui já é mais mesmo para a pessoa fumar no dia a dia, quem tem costume de fumar, quem gosta de fumar, né? Todo preparado, a gente pode ver até a coloração, que é mais escura devido ao fumo. E esse daqui, que é só com as ervas, é um fumo mais claro. E também ele é mais leve, né? Ele não é aquela coisa tão pesada que pode deixar a pessoa bêbada, né? Mas assim, a gente também tem o conhecimento de outros mais pesados, né? Que vai ter ativos assim, que vai trabalhar outras coisas que pode deixar a pessoa tonta, às vezes, relaxar muito mais profundamente para chegar até dormir. Pessoal, continuando com o nosso bloco da medicina tradicional, eu vou apresentar aqui algumas plantas para vocês. A alfavaca aqui, o boldo, muito conhecido aqui na nossa região, a erva cideira, muito conhecida também, e o mastruz também. E esse tá uma observação que esse aqui está muito difícil de se encontrar hoje, porque o pessoal não quer mais plantar as ervas tradicionais, né? Então está se acabando, né? Muito difícil de encontrar hoje nas casas. Aí a gente tem a alfavaca, que é para fazer um banho de descarrego, usado aqui na nossa região, e também para fazer chá, né? O boldo, muito conhecido aqui para fazer remédio para problema no estômago, né? A erva cideira, que todo mundo faz chá, né? Um chá calmante muito bom também. E
E também o mastruz, né, que ele é usado quando uma pessoa leva, por exemplo, um acidente de moto, fica com aqueles hematomas. Ele é muito bom, batido no liquidificador para a pessoa tomar, ajuda a melhorar. E aí, só reforçando que cada planta dessa daqui, quando ela vai ser feita um remédio através dela, né, que seja um chá, um banho, né, ou colocada no mel alguma coisa, ela tem as quantidades. Essas quantidades elas são limitadas, né, pelas pessoas que já conhecem do medicamento, né, e principalmente, né, para diferentes pessoas, por exemplo, para criança, para mulheres gestantes, idosos, tudo tem que ser controlado porque tem umas que podem chegar a ser tóxicas em excesso, né? E aí tem que trabalhar uma quantidade, uma porção adequada para aquela pessoa. Por isso que é muito importante o conhecimento dos mais velhos ser repassado para os mais novos, para não ter esse problema. E eu gostaria, assim, que você falasse para a gente quais as conquistas, quais os projetos que, diante desse grupo de indígenas que nós temos aqui na nossa comunidade, a gente já conquistou. Quais foram esses projetos que nós já conquistamos aqui dentro do movimento e quais são os próximos que nós já temos em vista, que estamos em busca da conquista? Olha, aqui a gente começou com o Progere 2, onde era um projeto do governo do estado junto com o Banco Mundial. A gente conseguiu um benefício do Progere 2, 19 famílias foi beneficiada com o criatório de galinha e teve muito sucesso na comunidade. A gente conseguiu também 10 cisternas, um projeto feito pelo governo do estado. A gente conseguiu 27 cisternas de 16 mil litros e mais 5 de 52 mil litros do projeto da ASA. E a gente tem que estar conseguindo também aqui o posto de saúde, onde já está na fase já de acabamento, né? E os projetos são muitos, né? A gente hoje tem uma equipe de saúde indígena diretamente do governo federal, a gente já tem 1 ano e pouco que a gente tem a equipe já atendendo, a gente já tem o nosso agente de saúde indígena há mais de anos que atende a nossa demanda. E o outro projeto que a gente tem, que a gente está lutando muito, é o projeto da terra. Por isso, a conquista que está faltando nós conseguir, que nós estamos lutando na Justiça, com o INTER, com o Ministério Público Federal do Piauí, é a questão da terra que nós temos que conseguir com o INTER, o Instituto de Terra do Piauí. Esse é um objetivo, é uma conquista que nós vem lutando há mais de 8 anos, e temos fé em Deus e na nossa ancestralidade que nós vamos conseguir. E também a gente está lutando muito para ver se a gente consegue uma farmácia viva para o nosso território. Porque como o nosso território é riquíssimo de saberes das plantas medicinais, a gente tem várias pessoas que sabem de todo o contexto do poder da cura dentro da medicina. Por que não a gente lutar por uma farmácia viva dentro do nosso território? Essas são as conquistas que nós vem lutando e com fé em Deus a gente vai conseguir. Aqui falando sobre a questão da farmácia viva, nós temos um exemplo aqui na nossa mesa de algumas plantas medicinais que o pajé tem aqui na aldeia do lado da Oca. Temos aqui a malva, temos o algodão, temos o capim-santo e temos a moringa. É um trabalho muito bonito, um trabalho desses jovens da comunidade que estão desenvolvendo a questão da saúde indígena, a questão do primeiro posto de saúde indígena do nosso estado, a terra, o projeto Mulheres 1000, e enfim, gente, são conquistas que têm uma batalha muito grande do nosso movimento. E à frente dessas conquistas, nós temos o Pajé Vitor, temos o Cacique Marcos e temos a nossa presidente da Associação Maria Auxiliadora. Só que agradecendo ao Pajé Vitor pela participação dele, agradecendo em especial a ele, né, por ter tirado um pouco do tempo dele para prestigiar, para relatar, para fazer uma fala tão rica e tão importante no nosso projeto, no nosso documentário. Muito obrigado, Pajé Vitor. Muito obrigado.
E também é importante ressaltar que quando o Pajé, na sua fala, ele fala que sobre as lutas foram feitas pelo movimento desde que se organizou, as coisas que já se conseguiu pela luta e todas essas questões que relacionam mais à luta, né, e a buscar seus direitos, também é uma forma de aprendizado e de ensino para os mais novos. Mesmo que não seja um ensino direto para eles, falando que é para fazer isso e aquilo, mas os mais novos e as outras pessoas da comunidade veem esse esforço e também aprendem, né, em conjunto, aí lutar e buscar os seus direitos. Prática apresentada é possível relacionar com os conteúdos estudados na disciplina, percebendo como a avaliação pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. A forma de acompanhar o aprendiz mostra que avaliar vai além de atribuir notas, envolvendo orientações e diálogos e acompanhamentos contínuos do processo. O processo observado se aproxima da avaliação diagnóstica. Antes de orientar o aprendiz, busca-se compreender seus conhecimentos, dificuldades, necessidades para definir a melhor forma de acompanhamento. A característica de avaliação formativa. A aprendizagem é acompanhada durante todo o processo com orientações e ajustes sempre que necessário, favorecendo a evolução do aprendiz. Existe avaliação mediadora. O educador atua como mediador, orientando, incentivando e ajudando o aprendiz a construir conhecimentos de forma participativa. O feedback acontece por meio de orientações e conversas de correções feitas durante o processo, permitindo que o aprendiz reconheça seus avanços, melhorias e suas dificuldades. Acompanhamento contínuo. O desenvolvimento do aprendiz é observado constantemente, permitindo intervenções sempre que necessário. O aprendiz participa do processo, o aprendiz tem participação ativa, fazendo perguntas, colocando em prática o aprendiz e construindo seu conhecimento junto com o educador. O erro é utilizado como oportunidade de aprendizagem. Os erros são tratados como parte do processo de aprendizagem e servem para identificar dificuldades e promover melhorias. A diferença existe entre essa forma de avaliar e a avaliação escolar tradicional. A principal diferença é que essa avaliação valoriza o processo de aprendizagem, o acompanhamento, o desenvolvimento do aprendiz. Já a avaliação escolar tradicional costuma priorizar provas, notas e resultados final.